Astrologia. A imunização racional nasceu no Brasil. O prematuro bem é para todos aqueles que o procuram encontrar, e o mal também é encontrado quando o procuram. A vida não é só a base do mal. A base do mal atinge apenas os desabrigados da força suprema a tudo e a todos. A força suprema é a base dos viventes que tem seus sigmas e seus planetas de grandes influências, por isso brilham um certo tempo, mas depois, por não compreenderem o além e não procurarem a base invisível, começam a surgir coisas desagradáveis em suas vidas, e por melhor que estejam, passam de mal para pior. Como aí no mundo existem ricos sem sossego, milionários e pessoas altamente bem colocadas sem terem sossego algum. Pois no dinheiro não estão todas as coisas que o vivente precisa para a marcha equilibrada de sua vida. Se o dinheiro desse saúde, os ricos não a perderiam, como uma infinidade de outras coisas que são atingidas na vida quando os viventes as têm em seus sigmas e seus planetas. A influência do planeta e do sigma, que são pertences da vida, é fruto de um estudo nascido na Arábia, feito pelos sábios de outrora. A Arábia é um país de muitas lendas, de muitas histórias e de muito romancismo, onde existiram noutros tempos castelos de ouro e de mármore, castelos estes que, com o decorrer dos tempos, foram sendo demolidos e os povos adotaram novos sistemas, mas não há ainda hoje quem não aprecie o passado da velha Arábia com suas histórias, seus contos e romances do passado. Existiam sábios nascidos na Arábia, veteranos conhecedores de astrologia, que procuraram o mapa da vida que todos trazem nas mãos. E com a lapidação da ciência astrológica, começaram a prestar atenção nos astros por muitos e muitos séculos, notificando os seus movimentos e botando o nome de planeta e sigma. Este estudo foi se espalhando por toda a Ásia, tornando-se depois conhecido universalmente. Naquele tempo, a ciência era toda natural e se comunicava com os astros naturalmente, adquirindo o vivente dessa forma tudo o que precisava. Os sábios provavam então a cada pessoa o porquê do seu nascimento, o que tinha que ser, o que se passava na vida e o que iria passar na vida de cada um. Com a passagem do tempo, esta ciência que imperava outrora para guiar a todos foi ficando para um canto, e as novas gerações criando novas ciências e abandonando o conhecimento de astrologia. Naquele tempo, o ensinamento era só este, e com o tempo os viventes criaram o novo alfabeto que usam até hoje e que acharam melhor. Deixaram o alfabeto verdadeiro, que é o de astrologia, onde o vivente encontra a sua vida toda, como é, como não é e como tem que ser. Este é que é o alfabeto nascido em outras eras, quando todos sabiam por que nasciam, o que tinham que ser na vida e o que lhes aconteceria até o dia da sua morte. O progresso e o modo de se entenderem era completamente diferente. As novas gerações começaram a inventar alfabetos novos, surgindo daí todos os embaraços que existem no mundo. Os viventes mais felizes do mundo não são aqueles que são governados pelo seu sigma ou pelo seu planeta, e sim os que são governados
por uma outra parte diferente deste vácuo, que é a parte racional. A parte racional é que governa todos os planetas, sua força sempre por cima deles todos, e o estudo de astrologia, que era um estudo adiantadíssimo para se regularem outrora, não tinham valor algum em relação à força da parte racional. Valia apenas para o vivente saber por que nascia e os andamentos de sua vida. Era muito bom para libertar os povos, era mais adiantado do que esse sistema, esse alfabeto inventado pelo homem da terra, que aí ficaram bichos de uma vez. Inventaram esse alfabeto para verem se podiam evitar ou cortar coisas que deviam se passar. Nesse tempo não havia Deus na terra. O Deus era o sol e a deusa era a lua. Acima de todos esses conhecimentos está a força da parte racional, que não cumpre caprichos de planetas nem de sigmas, porque está subjugada à parte superior, e os planetas cumprem assim o que essa parte superior quer. Naquele tempo as orientações eram outras, começando por botar nomes nas coisas que viam nos astros, iniciando assim o abecedário. Por exemplo, Júpiter, uma letra; Saturno, outra letra; Vênus, outra letra, e a cada planeta uma letra, e a cada sigma um número, completando esse alfabeto para se entenderem por ele, como até hoje se entendem. Entretanto, o alfabeto de astrologia era muito melhor do que esse que inventaram e adotam até hoje. Porque com os conhecimentos astrológicos, todas as pessoas se conheciam umas às outras. Para um conhecer o outro, não precisava perguntar quem ele era. Bastava-lhe apenas pedir para que o deixasse ver a mão. Sabia com quem estava falando, que idade tinha e o que se estava passando com a pessoa e o que iria se passar em sua vida. Era um alfabeto muito melhor, como melhor era também o modo de viver, pois todos se conheciam e conheciam aos outros. Este alfabeto, com o tempo, veio caindo, e os viventes quiseram ver se poderiam viver melhor ainda do que viviam, e começaram com os inventos, sabendo que iam para pior, pois a melhora procurada é como estão vendo aí no universo. Este alfabeto astrológico é muito fácil para quem quer aprender, e eu não ensino aqui porque é um alfabeto antigo e o que impera atualmente no mundo é outro. Tudo isto é para verem como foi a evolução do mundo, quantas coisas já se passaram que nem vale a pena comentar. Entretanto, surge agora aí no mundo a imunização racional. Nasce no Brasil a imunização racional para as novas gerações que, quando chegarem aí nesse mundo, a adotarão por ser ela uma compreensão só e por serem todos por um e um por todos. E quem é este um? É o racional superior. Tudo isto é para chegarem à conclusão que a vida é boa e não é só o mal que impera. O bem também impera. O mal só impera com os maus que acabam mal. O bem impera com os bons que acabam bem, por terem em si o bem administrado pelo Ser Supremo a tudo e a todos. Portanto, o que é um planeta? Planeta é um vivente dos astros com sua vida e com sua força, estando nessa força a sua influência. Desta forma, quando o vivente nasce e este ou aquele planeta está com a sua influência sobre a Terra, o vivente recebe a influência dele. Se a influência é de Marte,
O vivente sofre muito, pena muito. Se a influência é de Júpiter, o vivente sofre menos. Se é de Aquário, menos ainda, e assim sucessivamente. O que é o sigma? Sigma é a pedra ou o metal que o planeta adota e onde tem toda a influência, que é o número, sendo a letra o planeta. E por isso cada pedra com o seu planeta, cada metal com o seu planeta. E assim os vegetais, os animais e tudo que existe no mundo. Pois até para fazer uma plantação é preciso escolher o planeta, que muitas vezes o vivente pensa que traz chuva, planta e o planeta que vem é seco e tudo morre. Muitas vezes a lua promete chuva e não chove, e outras não promete e faz chover. Os planetas imperam com grande furor no mundo, existindo os que indicam seca por muito ou pouco tempo. Por isso, quando outrora se guiavam pelos planetas, viviam muito melhor. Os homens eram mais caprichosos e as mulheres também. Procuravam com que seus filhos nascessem sob as influências de planetas bons, havendo alguns que se descuidavam e tinham filhos ruins, que nasciam para incomodar os bons. Muitos chegavam a matar os filhos quando estes nasciam sob as influências de planetas ruins, por descuido nas suas relações. Outros tinham pena de matar e deixavam que eles sobrevivessem, embora sabendo que iriam dar muito trabalho e ter um sofrimento enorme no mundo. Está aí, pois, o conhecimento dos primitivos alfabetos que surgiram no mundo, onde existiram diversos, mas o melhor foi o de astrologia. Com o alfabeto de astrologia, o povo se compreendia e governava melhor. Com o alfabeto que impera até hoje, só se vê no mundo um progresso de martirizados e sofredores. É um alfabeto todo complicado que deu a todos essa mania de melhorar e tudo cada vez piorando. Hoje olham para o alfabeto que está nas palmas das mãos, para todos esses traços, todos esses riscos e todos esses pontinhos, e nada sabem decifrar. Tudo isso tem os seus dizeres, e os viventes não sabem decifrá-los. Estão com o saber nas mãos, com a vida toda traçada nas palmas das mãos, que é o alfabeto astrológico, e sem saberem o que quer dizer. Não é que todos nasçam broncos, como costumam dizer, e sim por culpa dos povos de outrora, que são os mesmos de agora, e não continuaram com o alfabeto astrológico, que bem adiantado estava em seu progresso. Tão bonito o vivente olhar para as palmas das mãos e saber por que nasceu, saber tudo o que tem que se passar, o que tem que ser na vida, não adiantando fugir daquilo que está escrito em suas próprias mãos, saber toda a sua rota futura, o dia e a hora de morrer, tão bem que todos poderiam viver, mas as novas gerações de outrora, com a mania das descobertas, com a mania das experiências, com a mania de quererem coisas ainda melhores, deram início ao alfabeto que ainda hoje adotam. E em vez de ensinar o antigo, ensinaram esse, desviando-se do certo para o torto. A culpa é das gerações de outrora, que tudo podiam saber até chegarem ao auge. Se nasciam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, podendo se guiar pelo mapa da vida que está nas palmas das mãos, que dá a todos a carreira que devem seguir, o lugar que devem morar, a fortuna, a riqueza
e as passagens remediadas. Os ambiciosos e gananciosos que tinham vontade de serem ricos, mas o alfabeto mostrava que seriam remediados. Os outros, a que o alfabeto dizia que tinham que ser músicos, mas não queriam ser músicos. Queriam que a ciência fosse feita de acordo com tais vontades, de quererem ser aquilo que não nasceram para ser. Então, esses desgostosos é que foram tratando de organizar outra ciência e outro alfabeto para que por meio deles pudessem dar expansão às suas vontades. Debalde foram os esforços desses ditos que não se conformavam com os seus destinos dados pelo alfabeto astrológico. Então não quiseram guiar-se pelo direito, que é a mania de muitos, e seguiam pelo torto para suas conveniências. Isto foi o que se deu outrora. Nem todos se conformavam com a descrição do alfabeto que traziam nas palmas das mãos. Por exemplo, o alfabeto dizia que não podia viajar, por isso ou por aquilo, que teria que permanecer no mesmo lugar. Mas, como a vontade do vivente já era outra, ele não se conformava com a vida que tinha que levar. Outro, que não tinham muitas posses, tratava de se elevar para dar expansão à sua vontade e errava completamente. Eis porque as novas gerações desse tempo vieram modificando tudo e os que hoje conhecem lamentam. O alfabeto astrológico foi desvirtuado devido às vontades e os caprichos inconfessáveis. A ganância, a inveja e o ciúme, é por isso que vivem aí no mundo todos iguais a bichos, aprendendo sempre e não sabendo coisa alguma, com o mapa nas palmas das mãos, mostrando a trajetória da vida, a alegria e a tristeza, enfim, tudo que o vivente precisa saber para viver direito. É a tal mania de ninguém se conformar em ser pequeno. Todos querem ser grandes. Ninguém se conforma em ser pobre. Todos querem ser ricos. Ninguém se conforma em estar por baixo. Todos querem estar de cima, por causa de seus caprichos, sem saberem que estão com o mapa da vida nas palmas das mãos, indicando toda a trajetória que terão que passar. Portanto, não foi a natureza que fez todos serem ruins nesse mundo, pois ela deu o mapa da vida com os números e a gramática perfeita para que se guiassem por eles e vivessem bem. Mas os povos de outrora, por seus caprichos inconfessáveis, não quiseram saber disso e criaram um outro alfabeto de acordo com as suas conveniências. Está provado, pois, que se todos sofrem, a culpa cabe aos viventes de outrora. Hoje ainda muitos estudam o mapa astrológico e fazem até fortuna, anunciando a qualquer um o passado, o presente e o futuro, muitos certos, pela leitura do mapa que aprenderam a ler no verdadeiro alfabeto. Entretanto, este não é o alfabeto que impera no mundo. O que impera é esse com que já se acostumaram e que nada vale. Razão porque, para ganhar a vida, muitos procuram o alfabeto astrológico, o mapa dos dizeres das palmas das mãos, onde o vivente, estudando apenas metade, já pode desvendar quase toda a vida de seus semelhantes. Isto é, para vos provar que o mundo é bom, que todos nasceram e nascem com o bem, mas não querem saber do bem e do direito, querem é saber do torto, como todos vivem no mundo, deixando o direito para viverem no errado. Eis a razão da tortura ser tanta que o sofrimento da vida, em certas horas, se torna irresistível, ao ponto de alguns procurarem pôr termo à vida.
O alfabeto de astrologia, dado pela própria natureza, é que deveria governar. E então o vivente saberia pela leitura das palmas das mãos qual seria a sua passagem na vida, quem o substituiria na missão que ele desempenhava no mundo, quem seria o seu substituto. Mas muitos viventes de outrora não se conformavam em não serem, pelo mapa astrológico, os substitutos daqueles que governavam e assim, na ânsia de governar, foram procurar recursos para dar expansão às suas vontades. Inventaram, então, esse alfabeto que ainda hoje adotam no mundo. E daí começaram todos os desentendimentos e do desequilíbrio de tudo no mundo. Umas vezes, na família de um remediado, nascia um filho com o título expresso no alfabeto astrológico para governar e ser o substituto daquele que estava governando ou do que ainda ia governar. Os ricos tinham os seus filhos que muitas vezes não nasciam com esses dotes dados pela natureza e não gostavam, não se conformavam, eram ricos, queriam que seus filhos fossem grandes e ricos também. Isto é, para verem que desde o princípio do mundo nunca quiseram saber do direito e sim do torto. E por isso as novas gerações vieram a adotar o que era torto, feito pelos ambiciosos e gananciosos para poderem dar expansão às suas vontades. No Oriente ainda usam muito o alfabeto astrológico. Na Índia, os hindus e mesmo na Arábia ainda se faz uso deste alfabeto. Imaginem quantas fases se passaram até o tempo atual, quando vamos passar para outra fase superior a todas e que é a imunização racional. No conhecimento que agora estou dando, eu, o racional superior, com todos os esclarecimentos, tintim por tintim, do porquê de tudo, com todas as bases sólidas sobre tudo nesse mundo e fora dele. Conhecem bem a lei da transformação, sabem que tudo isso se transforma e que a transformação levará tudo para o verdadeiro setor, para a verdadeira base onde todos e tudo chegarão, que são os lugares de onde saíram na planície racional. O mundo vem há muito, com as suas modificações e tudo que existe no mundo se transformando sempre para pior. Chegando inesperadamente agora, uma transformação para melhor, que é a imunização racional. Ninguém conhece o que é imunização racional, mas vão conhecer agora, por meio desta escrituração, o universo em desencanto. Então aí é que vão saber o que é imunização racional e chegar à conclusão de que é uma das maiores descobertas do mundo. Conhecem muito bem o que é espiritismo, o que é espiritualização e todos os seus efeitos, mais ou menos. Mas no espiritismo não está a verdade. Se no espiritismo estivesse a verdade das verdades e fosse uma base equilibrada por meio do espiritismo, todos estariam bem e bem equilibrados. Mas o espiritismo, por ser uma base negativa, onde a positiva nunca foi encontrada, é que nem todos o adotam. Porque, embora tenha uma parte de verdade, não está nele a verdade necessária para dar equilíbrio aos viventes. Se desse para o equilíbrio dos viventes, já de muito o Espiritismo teria derrotado todas as religiões, todas as seitas e todas as doutrinas, pois já de muitos séculos que o Espiritismo vem em evolução. Não é que no Espiritismo não se encontre alguma coisa de verdade.
Nele encontram-se umas tantas coisas verdadeiras e outras tantas não. É por isso que ele não consolida a aflição dos aflitos que o procuram para as soluções dos seus casos. Os que professam o espiritismo, os espíritas, são uns aventureiros, aventurando sempre para ver se chegam a uma conclusão e nunca chegando a coisa alguma, como nunca puderam chegar, tendo sua tese como um mistério sem solução. Quem conhece o espiritismo, seja lá de que espécie for, e já frequentou todos os seus meios, desiludiu-se e saiu para não querer mais saber do espiritismo, pensando melhor e dizendo: isto é uma parte que está em experiência, eu vou experimentar. Se não tiver resultado, não tenho razão de protestar, porque é uma parte que está em experiência, onde eu vou ver se resolvo o meu caso e os meus desejos. Então o vivente, não resolvendo o que queria, o que deve dizer? Deve dizer que nem todas as experiências podem dar certo, umas dão e outras não. Por isso diz a ciência que todo vivente tem espírito. Mas qual é esse espírito? A ciência diz que os viventes têm espírito porque todos eles vivem de experiências, na incerteza de tudo, errando mais do que acertando. No entanto, a parte racional ninguém conhece. A imunização racional ninguém conhece. É uma coisa que nunca veio ao mundo, a não ser agora, pela primeira vez. E muitos, por não a conhecerem, interpretam-na de acordo com o conhecimento que têm do espiritismo e dizem: isto é espiritismo racional. No entanto, eu vos digo, espiritismo racional é uma coisa e imunização racional é outra muito diferente. O espiritismo racional é uma filosofia arranjada pelos espíritas, pelos filósofos, que adicionaram a palavra racional para dar valor à ciência. E então, o vivente, para conhecer o que é espiritismo racional, tem que ler os livros feitos pelas opiniões dos cientistas espíritas que chamam de espiritismo racional. Como quem diz que nesse espiritismo está a pureza, que nessa ciência está o que é puro, para não dizerem puros, dizem racional, que é a mesma coisa. Agora, eu pergunto, qual é a pureza encontrada no espiritismo racional até hoje? Nenhuma. É igual a todos os espiritismos, mas, como querem diferenciar dos outros, deram-lhe o nome de racional, espiritismo racional. Não confundam imunização racional com espiritismo racional. Ninguém no mundo conhece a imunização racional. Conhecem só o espiritismo racional, que se baseia na ciência para dizer que é mais puro do que os outros. Praticam o espiritismo racional da mesma forma que se pratica qualquer outro tipo de espiritismo. Usam o nome racional, que é o nome mais puro dos puros, para fazerem crer que o espiritismo racional é a verdade, mas para que provassem e comprovassem tudo isso, era necessário que, de fato, aí estivesse essa verdade. No entanto, no espiritismo racional, tudo fica sempre misteriosamente, conserva-se tudo misteriosamente, por ser uma ciência obscura, cheia de dúvidas e vacilações. Onde está aí o racional que quer dizer pureza? Em lugar nenhum, pois cada cientista pratica o espiritismo de um jeito, sem nada apresentar de racional. Racional está apenas no nome, mas verdadeiramente irracional, porque não regula, obedece sim
às conveniências e aos interesses de quem o pratica. Em cada meio que se procura, esse espiritismo racional é praticado de uma forma ou de um jeito, sempre diferentes uns dos outros no modo de trabalhar. Onde está, então, a exatidão da palavra racional? Como é que chamam de racional a uma ciência que nada apresenta de verdade? Apresentam este nome de racional para elevar a prática do espiritismo, mas verdadeiramente continuam todos em contradições ao nome que botaram. Racional quer dizer pureza e perfeição. O racional é puro, porque não desvirtua do seu ser por coisa alguma, mas tem pessoas que chegam a conhecer o que é o verdadeiro racional e pensam que se trata de espiritismo racional, como coisa que soubessem o que estão pensando e dando opiniões contraditórias. Nesta obra, trata-se de imunização racional e não de espiritismo. Aqui está o ensinamento puro e não o ensinamento podre e intranquilizador. São necessárias todas estas definições claras e perfeitas, provadas e comprovadas solidamente, para que saibam que nesta obra, Universo em Desencanto, vão encontrar toda a verdade das verdades, contada tintim por tintim. Isto é somente para acordar os confusos que necessitam ser esclarecidos de todas essas coisas para que possam saber onde está a mentira e onde está a verdade. E assim futuramente imperará no universo a imunização racional. Todos serão imunizados e todos viverão num mundo de compreensão. Brilhantes passos, brilhantes horas e brilhantes dias para todos os que abraçam a imunização racional. No tempo em que viviam com o alfabeto de astrologia, entendiam-se todos muito bem, porque se guiavam por esse alfabeto e não existia o espiritismo, pois só depois da modificação do alfabeto astrológico é que os viventes aí do espaço se revoltaram e a natureza também revoltada, por não quererem se regular pelo alfabeto dado por ela. Começando então os viventes a serem perseguidos por forças estranhas. No início do aparecimento dessas forças, davam-nos como uma enfermidade qualquer, como um ataque, uma doença ou arte diabólica que na ocasião tomava conta da pessoa e fazia com que ela o que bem entendia. Se todos se guiassem pelo alfabeto dado pela natureza, que aí está nas palmas das mãos de todos os viventes, não haveria necessidade da influência dessas forças estranhas, porque a natureza não se revoltaria. Portanto, o espiritismo é uma parte da astrologia. Os espíritos são viventes aí dos astros, que têm influência sobre os viventes da Terra, mas não estão neles o equilíbrio de todos no mundo. Todos os espíritos trabalham de acordo com a missão que têm a cumprir e só exercem a sua influência na Terra porque a natureza se revoltou quando os humanos deixaram de se guiar pelo alfabeto dado por ela para seguirem aquele que inventaram para dar expansões às suas vontades. Foi isso que deu margem à revolta dos espíritos e da natureza, e esta abriu aí na Terra a porta que deu entrada aos seres dos astros que aí estão progredindo de acordo com a educação e a instrução feita pelos viventes. O natural do mundo é torto. A ordem natural das coisas é dada pelos problemas que as coisas são. O regime natural é o regime bom,
mas os atrasados levam a mal aquilo que é de natural. O que é de natural está acima de tudo, está mais do que direito, mas adotaram o que não é natural como natural. E por isso eis aí as confusões, os desentendimentos, os choques sem motivo que poderiam ser evitados se não adotassem o que não é natural como natural. Eu vos pergunto, a vossa educação é natural? O vosso modo de proceder é natural? E eu mesmo vos respondo, não. O que é natural vocês encaram como erro, e o que não é, como certo. Por isso vivem todos errados, e por assim viverem é que o sofrimento brilha entre todos, tragando a todos. Portanto, a vossa educação não é natural, o vosso regime não é natural. Enfim, tudo nesse mundo está fora do natural. E quem está fora do natural não tem razão de reclamar o que é natural. Sabem muito bem que a vossa educação, instrução e modo de viver é todo torto e errado. Por isso estão aí nessa educação, nessa instrução, nesse modo de viver, onde impera a inveja demasiada, o ciúme demasiado, o estrangulamento, a ganância, a cobiça, a traição, a falsidade, a instabilidade e a insatisfação. Nunca estão satisfeitos com o que têm. Enfim, todos em ruína, e a julgarem tudo isso como natural. Quando são vítimas, se queixam, blasfemam, maldizem-se e ficam enfurecidos. Eis aí o vosso natural todo torto, cheio de misérias, de desgraças e de dor, por se basearem nesse natural que ninguém aguenta. O verdadeiro natural condenam, e esse vosso natural, que é condenado pelo astral, aceitam e abraçam. Por isso sofrem de todas as formas e de todos os jeitos. O vosso natural é o errado dos errados, e por isso dizem que o mundo é dos errados, que o erro é admissível, porque no mundo todos erram. E assim, o que é natural, acham feio, e o que não é natural, acham bonito. Mas não aguentam com esse bonito, e por isso sofrem. Então pergunta o infante, e o que é natural? Natural é tudo aquilo que difere do ponto de vista dessa vossa instrução e educação, que dizem ser direito. Se a vossa educação, se a vossa instrução, se esse natural adotado por vocês trouxesse felicidade, paz e harmonia, eu estaria com todos. Mas esses vossos costumes, esse vosso natural só traz guerras de todas as maneiras e de todas as espécies, sofrimentos de todas as formas, torturas sobre torturas, flagelos, ruínas, tudo se multiplicando de mal para pior. Todos no mundo fora do natural. Tudo isso é condenado pelo astral superior, como condenados são todos aqueles que adotam o mal com persistência. Quando se fala nas coisas naturais, vocês as consideram como um grande erro, ao mesmo tempo que, sendo os errados, dizem estar certos. Com a natureza ninguém pode. O natural vence sempre, porque o natural vive com a natureza. E não existe nada mais poderoso do que ela. Protestam as coisas naturais e quem assim procede, protesta a sua própria felicidade. Quem assim procede, condena a sua felicidade. Quem assim procede é mais do que condenado por si mesmo. E assim,
vivem os infantes numa avalanche de erros, sofrendo as consequências dessas órbitas e flâmulas por pensarem e dizerem que quem está certo está errado e quem está errado está certo. Quem se baseia pelas coisas naturais da natureza dizem que está errado e quem está fora dela é que está certo. Quem se baseia nessa civilização, nessa educação, nesse meio onde tudo é aparência e nada mais, só pode estar errado. Por isso, sofre as consequências para muitas vezes dizerem: nós somos conduzidos por Satanás, senão não sofreríamos tanto. Ainda mais diz o infante: eu não creio que haja Deus, porque quanto mais imploro a Ele, mais sofro. Se a pureza estivesse nessa vossa educação, não sofreriam os povos como sofrem. Às vezes, o desespero é tão grande que pedem a morte. Portanto, sigam pelo que vos digo, pelas ordens naturais em primeiro lugar. E o que é aí do vosso natural, em último lugar. Tudo que é natural só faz bem e não faz mal. O vosso natural é mau, e por isso vivem sofrendo. E o astral superior não atende a quem não sabe o que diz, a quem não sabe o que quer, por não conhecer o verdadeiro natural. O racional superior e todos do astral só atendem pelos modos e métodos naturais. Por isso, vigiem as vossas ideias e vejam como errôneas todas elas são. Pensam que o astral admite todas essas contradições, que admite o mal como elemento de prestígio, como vocês admitem? O que é natural está com o povo do astral, e o que não é natural, o povo do astral não aceita. O direito está na base natural das coisas. Fora do natural, tudo é errado. E dentro do natural, tudo é direito. Mas, por a confusão ser reinante, é que os povos adotam esses preconceitos como elementos de prestígio. E assim, vivem a duvidar daquilo do que não tem dúvida a fazer. O natural não tem dúvidas a fazer, porque é o verdadeiro. O natural que adotam como verdadeiro é que tem dúvidas a fazer. Por conseguinte, o nosso redígio não tem desses pseudos, não tem desses crimes, porque o que tem é de natural, e o natural tem tudo em forma, tudo de bom para melhor, e o que parece natural e não é, tudo de mal para pior. Razão porque todos sofrem. Sofre o rico, sofre o pobre, sofre o grande e sofre o pequeno. As coisas naturais são adotadas por aqueles que não desejam ao próximo aquilo que não querem para si. O natural é tudo aquilo que pode ser sem prejuízo de ninguém. É tudo aquilo que está superior a todos, por a natureza ser superior a tudo. E sendo a natureza superior a tudo e a todos, o dever de todos é obedecer e guiarem-se pelas regras naturais do bem fazer, para bem receber, plantando assim para si mesmo. Mas a tortura invadiu todos com esta nomenclatura enxofrosa e dolorosa, e por isso vivem todos implorando a força superior dos invisíveis do astral superior, implorando para serem contemplados do que necessitam, do que se acham com direito, do que dizem ter direito, e por não serem contemplados, hajam a sofrer de todas as maneiras, de todos os jeitos e todos os lados, sem notarem que tudo isso é porque não adotam o verdadeiro natural. Eu, o racional superior e todos do astral, aos obedientes tudo daremos. E os desobedientes e rebeldes
não podem contar com o povo do astral, porque é contar em vão, não fazendo por onde nada feito. Não sendo obediente, não pode contar com uma corrente poderosa ao seu lado para vencer os obstáculos e tudo o que precisam, saúde e sossego. Tendo saúde e sossego é porque está contemplado de tudo. E a todos eu contemplarei mais do que merecem, mas a obediência em primeiro lugar, porque a teimosia não dá bons resultados com os superiores do astral. E assim, todos que obedecem ao astral superior é que contam com as suas soluções e que esperam ser contemplados, devem ter sempre em mente que é preciso, em primeiro lugar, a obediência, a persistência e o modo claro e cristalino de compreender as coisas para não fazerem confusão do que está certo, das coisas naturais. O que é natural é bom, é belo, é poderoso, porque vibra com a própria natureza e todos dependem dela. Não há o que possa mais do que ela. Portanto, quem encara as coisas como de direito são, será sempre contemplado e estará sempre por cima do sofrimento. Deixará de carregar cruzes cheias de tormentos, como muitos viventes passam a ponto de enlouquecer, vendo o instante que assim não poderão mais viver, sem saber o que vão fazer da vida. São os tais teimosos e rebeldes que desconhecem as verdadeiras ordens naturais das coisas e, deixando de guiarem-se por elas, para guiarem-se pelo errado dos errados, errando sempre, indo assim cada vez mais de mal a pior. Isto é, para aqueles que fazem confusão do verdadeiro natural com o natural criado pelos vossos antepassados, criando assim esta confusão que estão vendo. Ninguém se entende, grandes e pequenos. A confusão está entre todas as camadas. No mesmo instante em que estão concordando, estão discordando, por causa desse natural que não é o verdadeiro. Vejam assim que estão traídos por uma fantasia, vivendo só de hipocrisia, por isso o mundo tornou-se uma casa de loucos. Portanto, não se baseiem nas coisas do mundo, porque quem assim procede sofre muito. E os que reconhecem esse grande erro vencem pelos métodos naturais, atingindo tudo o que desejam. Todos são irmãos, mas vejam como vivem, uns contra os outros. Se o natural fosse esse que todos adotam, viveriam muito bem e felizes. Mas, por a natureza não ser essa que adotam como verdadeira, é que a infelicidade é a guia de todos. Isto é uma prática da vida comum e do que deve ser e não do que querem que seja. As badaladas do astral são para todas as cabeças, tocando o sino para uma chamada àqueles que faltam com o primordial que é a obediência ao astral superior. As virtudes de um bom navegante são muitíssimo elevadas, multiplicadas, todas se consumando comprovadamente, solidamente, multiplicadamente, cada vez mais. Portanto, os bons navegantes, sempre elevados, às alturas em caminhos cada vez mais elevados, e as alegrias, as glórias, as riquezas, sempre se multiplicando. O dever de todos os infantes, de ambos os sexos, é fazer por onde em benefício próprio, para que tudo de bom, com o decorrer dos dias, lhes venha às mãos. O que precisam, o que desejam, o que imploram e muito além ainda. Quem faz por onde nesse caminho, tudo brilha, tudo reluz em multiplicações de glórias sucessivas, trabalhando assim em benefício de si mesmo. Qual é o trabalho? A obediência, a persistência, a calma, a simplicidade.
ser benfazejo e prudente em todos os pontos de vista. Não adianta coisa alguma o vivente ser insolente e imprudente, pois torna-se um perturbador de si mesmo, pelas ideias incompatíveis com as normas que eu aqui exponho. A ordem natural das coisas tem diversas características. O que nasceu para ser alto, a natureza o leva a seu lugar alto. O que nasceu para ser baixo, a natureza o deixa no seu lugar baixo. O que nasceu para ser pequeno, raquítico, a natureza só lhe proporciona essa finalidade e nada mais. Estes são pontos naturais que vibram com a natureza. São espelhos para todas essas imensas grandezas, para todas as interpretações dos seres dados pela formação dos insaciáveis, que fazem com que o vivente nunca esteja satisfeito com o que possui. Se é alto, quanto mais alto está, mais alto quer ficar. Se é pequeno, também quer ser grande. E eis aí as lutas e as confusões. É magro, quer ser gordo. É gordo, quer ser magro. É pobre, quer ser rico. É rico, quer ser cada vez mais rico. Enfim, são insaciáveis em tudo. Seres indolentes, pela própria natureza, desequilibrados. E por isso assim são. Se fossem equilibrados, não seriam assim. Precisando notar que, em relação à natureza, até um certo ponto de vista são iguais, e sobre outro ponto de vista são diferentes. Eis a razão dos viventes só serem aquilo para o que a natureza os fez, para serem aquilo que a natureza quer. E por isso dá-se o caso de muitos viventes completamente analfabetos possuírem grandes fortunas e conquistarem grandes riquezas, e outros que estudam para adquirir riquezas e sempre na miséria. O vivente tem que ser aquilo que a natureza quer, e não o que ele quer. O vivente quer ser rico, mas a natureza o fez para ser pobre. E luta toda a vida, de todos os jeitos, de todas as formas, e sempre pobre. E outros que a natureza fez para serem ricos não precisam lutar, e a sua riqueza é resolvida naturalmente, sem sacrifícios. Há também os que não nasceram para ser ricos, mas que fazem por onde, se sacrificam e ficam ricos. E o que acontece? A natureza toma-lhes tudo. É a mesma coisa que o vivente procurar ser bonito, vai para um instituto de beleza e acaba ficando bonito. Mas quando deixa de frequentar o instituto, vem a ficar mais feio do que era. Observem que há pessoas que não nasceram para serem ricas, acabam sendo, e no fim terminam pobres. Agora dizem, maus negócios? Sim, empobreceram por este ou aquele motivo, mas sempre motivos feitos pela natureza, pois todos são dominados pela natureza e feitos por ela. Isto é, que são as coisas verdadeiras naturais. Quando a árvore nasce para ser pequena, se crescer demais, cai, porque a árvore que nasce para ser grande já traz a sua construção e raízes próprias para resistirem a todas as intempéries. E a pequena tem a sua natureza feita de acordo com o seu tamanho. Assim, são estas variações entre os viventes, querendo muitos serem o que não nasceram para ser. O vivente que nasceu para ser bom é sempre bom. O vivente que nasceu para ser mau é mau sempre. A árvore que nasceu para dar espinhos, dá espinhos sempre. E tudo é assim. Então diz o vivente, que infelicidade daqueles que nasceram para ser pobres não é infelicidade, é sim o fator natural. O fator natural é aquilo que tem que ser,
Por isso a noite é noite e o dia é dia. O sol é de um extremo, a lua de outro, a terra de outro e a água de outro. Os extremos são todos diferentes e por isso cada qual tem o seu signo. Os que têm o signo do sol são muito felizes. Os que nasceram com o signo da lua são infelizes. Os que nasceram com o signo das estrelas, mais infelizes. E os que nasceram com o signo da terra, mais infelizes ainda. E assim cada qual com o seu planeta, com o seu signo, cada qual vivendo de acordo com a sua formação natural feita pela natureza. A vida é de sonhos e ilusões. A vida é de sonhos e por isso todos vivem sonhando com essa vida. E os sonhos são tantos que a esperança é a última que morre. Sonha o rico, sonha o pobre, sonham todos. A vida é um sonho. Sonham que tem vida. E de uma hora para outra acabou-se o sonho e perdem a vida. Quer dizer que sonham ter vida, que estão acordados. Acordados? Acordados estão todos aqueles que conhecem a base racional. Estes sim podem dizer que não sonham, sabem de onde vieram e para onde vão. Conhecem o princípio e o fim das coisas e de tudo. Conhecem a verdadeira vida e a vida ludibriadora, cheia de sonhos, proporcionada do nada e que ao nada voltará. E assim, essa série de sonhos que todos mantêm e que sonha desse jeito, vive inutilmente. Os sonhos são tantos, as ilusões são tantas, que os viventes chegam a um certo ponto na vida e ficam desiludidos de tanto sonhar, sem saberem o que lhes adianta viverem no mundo desse jeito. Enquanto o vivente sonha e leva a vida cheia de sonhos, vai muito bem. Mas depois que se desilude dos sonhos, é que reconhece o valor e o prestígio do sonho e verifica que tudo só tem valor para quem está sonhando, como todos sonham dia e noite. Então, para que o vivente deixe de sonhar, deve procurar conhecer as bases reais, que são as bases racionais ou o racional. Nada são, mas sonham que tudo são. Aí é que estão os flagelos e as desilusões por sonharem de olhos abertos. Todos são mortais e por isso sonham que têm vida, mas não passam de sonhos, porque morrem. Acabam-se os sonhos que vivem enquanto estão com vida. Se não estivessem sonhando, não morreriam, mas por a realidade da vida não ser esta, é que tudo é passageiro. Basta a vida ser um sonho para ser passageira. Tudo é bom, tudo é belo e nada presta, nada vale. Aparentemente tudo vale, tudo presta, tudo é bom. E verdadeiramente tudo ao contrário. Por quê? Porque quem sonha não sabe o que está fazendo. E só depois que acorda é que dá pelo sonho. O desconhecimento dos invisíveis. A vida do eterno monte de glórias sempre foi e é assim. Então, pergunta o infante, por que é assim? Porque a vibração superior a tudo e a todos é a vibração invisível, principalmente a da parte racional. Portanto, o que são os viventes para a vibração invisível? Não são nada. Quando a vibração invisível quer, do tudo faz nada e do nada faz tudo. Do preto faz branco e do branco faz preto. Quando quer ou é preciso. A vibração invisível está acima de todos e de tudo, fazendo de todos o que entende.
principalmente quando essa vibração é da parte racional. A parte racional domina sobre todos os pontos de vista. É a força que rege tudo e todos. E os viventes esclarecidos são aqueles que conhecem mais ou menos estas coisas naturais e dizem: é isto mesmo. O vivente que não tem conhecimento disso de si mesmo, nem das demais coisas, põe um ponto de interrogação naquilo que não conhece e interroga-se: será que os invisíveis nos governam? Será que eles fazem mesmo de nós o que entendem? Será que existe mesmo algum superior? Será que a superioridade está no mundo invisível? O vivente que aí está na Terra pensa que foram os viventes que fizeram o mundo e caem em contradição quando dizem que estão caducando, que são tapados ou rudes demais. E assim os desmembramentos de todos os viventes são dados e feitos pelas influências invisíveis, vindo as influências do bem e as influências do mal. Vejam como no mundo há viventes apenas com a formação de humanos, mas o pensar e o proceder são de verdadeiros animais, porque são inconscientes. E um inconsciente não se concepciona bem na vida, a não ser de mal para pior. E assim vivem aí esses asas negras na escuridão, fazendo confusões por coisas e causas sem significância. Se procurarem os motivos, não os encontram. Se procurarem o porquê das confusões, não encontram. Arrependem-se e dizem: é verdade. O vivente muitas vezes perde por interpretar uma coisa por outra, e haja dá cabeçadas. Quantas passadas dá? Cada passada é uma cabeçada. Cada passada uma dor. Cada passada um inferno. Isto é sempre reinante nos viventes que não sabem viver e que têm sua opinião como superior à de qualquer outro. Para todos os que estiverem sob a segurança do astral superior, a segurança dos invisíveis da parte racional, os anos serão bons e justiceiros, mesmo que esses anos sejam governados pelo planeta Marte. E os que estiverem fora dessa segurança estarão expostos às desgraças, vítimas de tudo quanto é de ruim, passando por reveses angustiosos e dolorosos. O mundo há muito vem sendo regido pelo planeta Marte, e por isso o mundo vive de revoltas em revoltas, dominado pelas tempestades, pelas doenças e pelas guerras. São as revoluções dos astros e a ação dos cometas invisíveis. O planeta Saturno, brigando com Marte, fazem com que os efeitos maléficos dos seus fluidos desçam sobre o povo, sobre a humanidade. Os viventes que não sabem viver precisam sofrer, e por isso vem Marte para martirizá-los, para fazer sofrer todos aqueles que não se conhecem, que nada querem saber, a não ser preocupar-se com as coisas materiais, obedecendo somente à matéria, sendo, por isso, os mais perseguidos por Marte, os mais massacrados e mutilados, porque a matéria é de Marte, e estão em matéria os martírios cruéis e desoladores. Os viventes que são dominados pelo astral superior, pela base racional, não sofrem as influências de Marte. São felizes porque prestam obediência ao astral superior. São protegidos pelo astral superior, favorecidos pelo astral superior, pela base racional,
todos os que obedecem à base racional estão fora das influências de Marte, livres do domínio de Marte. Marte é um dos planetas mais precisos à Terra, porque sem sofrimento os viventes atrasados não vão. Não chegam aos verdadeiros lugares, pois, para chegarem aí, é preciso que sofram bastante, ficando mais lapidados para poderem entrar em forma e no caminho da obediência ao astral superior. É por isso que os viventes sofrem e muito mais têm que sofrer, por se basearem apenas na matéria. Quem quer o bem, que procure obedecer para ir sempre de bem para melhor. E quem não quer o bem, quem renega o bem, faz confusões com o que não existe, renega o bem porque preza o mal. E quem preza o mal está dominado por Marte, indo sempre de mal para pior. A base racional não é encontrada em lugar algum, a não ser nesta obra. Se a base racional pudesse ser encontrada em qualquer lugar, já teriam visto o universo em desencanto, mas nunca viram, a não ser agora. Portanto, é aqui que está o racional superior. Há viventes que adotam os invisíveis da baixa atmosfera como sendo viventes do astral superior, e por não serem contemplados por eles, é que continuam a sofrer. Então usam dizer que esse sofrimento é uma provação que estão passando, e que todos no mundo passam por essas provações, esses assim que adotam os invisíveis da baixa atmosfera estão sujeitos às influências de Marte. Só não sofrem essas influências aqueles que pertencem à parte racional. Os demais, que dizem ser espíritas, sejam lá de que espécie for, espiritismo científico ou espiritismo racional, estão sujeitos a Marte, entregues a Marte, pois são espíritas. Espiritismo quer dizer em experiência, na incerteza de tudo, se espetando, sofrendo e nunca concluindo o verdadeiro saber, por adotarem um caminho de experiências. E quem vive em experiências, não ter certeza de si, vive uma vida de incertezas, cheia de surpresas, cheia de contravapores.